Queridos, eu quero convidá-los a abrir a palavra em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler poucos versículos, que é o suficiente para meditarmos nesta manhã. Obrigado. Quem achou, diga amém. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos no lugar certo, na tua casa. Não há melhor lugar para estar. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos não só entendido, como sentido o teu amor. A tua graça manifestada através do senhorio de Jesus Cristo. E nessa manhã, Senhor, que teu Espírito fale aos nossos corações. Que teu Espírito, Senhor, nos convença, mais uma vez, do pecado, da justiça, do juízo. E que todo e qualquer intento ou artimanha do inimigo para roubar a tua palavra dos nossos corações, desde já, na autoridade que o Senhor nos confere, nós repreendemos em nome de Jesus. Que haja liberdade para o teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está transformando nossas vidas, dia após dia. Louvamos o teu nome por isso e por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Colossenses capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 4. O apóstolo Paulo, ele escreve, e eu quero meditar em cima desses 4 versículos, porque é o suficiente para a mensagem de hoje. Portanto, significa por esta razão, e eu vou explicar as razões, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Queridos, no capítulo 1 e no capítulo 2, Paulo, quando você começa a ler, Paulo traz uma mensagem de encorajamento. E é o que nós pastores temos tentado trazer para a igreja, principalmente por causa destes últimos dias. Nós precisamos estar encorajados, não pelas nossas forças, não pelo nosso intelecto, não pela posição social que nós possamos estar ocupando, não pela nosso conhecimento terrestre, enfim, mas encorajados pelo poder do nome de Jesus Cristo, pela sua palavra. A palavra é Cristo. E Paulo traz essa mensagem. Ele diz também no capítulo 1 e 2, que embora ele esteja ausente de Colossos, que era a cidade próxima de Laodiceia,
ele diz, embora ausente quanto ao corpo, ele nunca esteve em Colosso, mas ele estava presente em espírito. E ele traz nesses capítulos anteriores ao de número 3, ele fala da necessidade que nós temos de crescer, de buscar crescimento. Ele fala também que através do sacrifício de Jesus, ele nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Ele nos fala também que Jesus despojou todos os principados e potestades publicamente. Vejam quantas coisas ele relata, significativas para a nossa vida, para o nosso entendimento. E por fim, lá no final do capítulo 1, ele diz, Cristo em nós, esperança de glória. Quem crê nisso? Cristo em mim, Cristo em você, é esperança de glória. E ele, o mesmo apóstolo, escreve em 2 Coríntios, capítulo 3, que nós somos transformados de glória em glória, à imagem do Senhor, pela ação do Espírito Santo. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado deformou a nossa imagem, deformou, e Cristo veio exatamente para restaurar, renovar a nossa imagem, aquela mesma imagem inicial de Adão e Eva. Por isso, o apóstolo diz, buscai as coisas do alto. Buscar, queridos, é a mesma palavra quando Jesus diz, buscai primeiramente o meu reino, a minha justiça. É buscar de forma enfática. O que é isso? Com ênfase, crendo, com motivação, com a empolgação. E o próprio autor, o autor de Hebreus, lá no capítulo 10, ele diz, para que nós entremos com intrepidez no Santo dos Santos. Então, queridos, nós temos todo um cenário favorável para nós buscarmos as coisas do alto. Agora fica uma pergunta, para mim, para você, por que é que nós demoramos tanto para buscar as coisas de Deus? Se sabemos que o que vem dele é santo, é puro, é perfeito, é correto, faz bem, por que é que demoramos tanto? Por que é que eu demoro? Por que é que você está demorando tanto? Talvez nesse momento você esteja pensando em coisas que você está arrastando por anos e anos. Talvez eu. E a palavra está nos dizendo claramente, buscar as coisas do alto, não as coisas da terra. Entre com intrepidez, entre com ousadia. Isso significa para mim e para você, eu não preciso provar nada para entrar na presença de Deus. Eu não preciso justificar nada, porque nós já fomos justificados pelo sangue do Senhor Jesus. Então, Cristo nos dá uma liberdade tremenda. E o que é importante? São as coisas do alto que vão pôr ordem na minha vida. São as coisas do alto que vão colocar ordem na sua vida. São as coisas do alto que, quando eu as busco, vão diminuir os meus problemas aqui na terra. Posso ouvir um amém? Se eu viver isto, os meus problemas como pessoa, como marido, como filho, como irmão em Cristo, como pai, como avô, vão diminuir, porque o que vem de lá é bom. Oh, glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? É tão lindas as coisas do Senhor, mas nós demoramos muito.
Demoramos muito. Você que está aqui esta manhã, meu irmão, minha irmã, e eu estou aqui para te dizer isso. O que você está pensando agora, talvez um grande problema, o Senhor pode trazer a solução. Não só pode, como Ele quer. Então, nesses dias que nós estamos vivendo, nós temos que ter uma consciência firme. Nós temos que ter uma posição firme, de convicção. Porque os sinais que Jesus mostrou e falou lá no sermão profético, estão acontecendo. Guerras, rumores de guerras, fome, enganos, falsos profetas, terremotos, e estão acontecendo, querido, cada vez mais em quantidade e intensidade. Por isso que o apóstolo, ele está alertando a igreja de Colosso, isso serve para mim, serve para você, para eu não ficar olhando aqui para as coisas da terra, mas para olhar para as coisas do alto. Há promessas para nós. Se eu ficar com meus olhos voltados para aquilo que está acontecendo nos últimos tempos, e nós já estamos vivendo os últimos tempos, os sinais são claros, nós temos que estar convictos do que o Senhor tem para nós, as promessas. Ele fez uma aliança comigo, fez uma aliança com nós, com você, com a igreja. E Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias. Não está escrito que nos últimos dias Ele não vai estar. Ele vai estar todos os dias. Até a eternidade Ele vai estar conosco. Então eu não posso abrir mão disso. E eu, como mensageiro dessa manhã, com a permissão de Deus, quero dizer para você: não abra mão da aliança que o Senhor fez conosco, porque a tua vitória está na aliança. Amém? É no alto, queridos. É buscar no alto. As coisas do alto. Olha como é interessante. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo. Está escondida. Está oculta. Lá. No alto. Eu tenho que ir lá. E o véu foi rasgado. Nada mais me impede. Nada mais te impede de você ir à presença do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Por quê? Porque o véu foi rasgado. Marcos diz: o véu foi rasgado em duas partes. Do alto a baixo. O que significa isso para nós? Da vontade de Deus para comigo, da vontade de Deus para contigo, porque Ele quer se relacionar, Ele tem prazer. Nós somos filhos de Deus. Eu tenho 3 filhos, eles pegam o WhatsApp: oi pai, tudo bem? Como o senhor está? Pai, e a mãe? Vamos almoçar? Vamos estar juntos? Pai, preciso falar com o senhor. Pai, preciso de uma orientação. É um relacionamento aberto, e é assim que nós temos que ter com o Senhor. Entrar com intrepidez é entrar de coração aberto. É entrar sem ter que provar nada, sem ter que justificar nada. A qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar, por qualquer razão. Cristo nos deu esta liberdade. Mas eu te pergunto, por que é que demoramos tanto? Quanto tempo talvez você esteja preso a um problema? E você sabe que a solução está no alto. A solução está com Cristo. A solução vem do alto. Você até pode encontrar alguma coisa aqui na terra, mas será provisória, não será perfeita, não será santa,
não vai te fazer bem por tanto tempo. Ela não é perfeita. E é isso que o Senhor está nos dizendo através de Paulo. Buscai, empenhe-se, de forma enfática. Diga comigo, de forma enfática. Pode gritar bem forte essa palavra, enfática. Com ênfase, com empolgação, com motivação. Sabe por quê? Porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. E através do sacrifício de Jesus, Ele nos ressuscitou com Ele, daquele velho homem. E sabe onde Ele nos colocou? Assentados nas regiões celestiais. Em outras palavras, Ele está dizendo: vocês têm liberdade. Tudo que tinha que ser feito já foi feito. Tudo que eu conquistei na cruz é direito de vocês. Tomem posse. Entre com ousadia. Como, Senhor? Pelo novo e vivo caminho. Diz o texto. Com inteireza de coração. Com fé, com convicção. Porque o véu foi rasgado. O véu sempre foi, na velha aliança, um símbolo da separação do homem de Deus. Por isso que só entrava o sumo sacerdote no Santo dos Santos. E ele tinha que pedir perdão ainda para entrar lá dentro, para ver se o Senhor aceitava. Mas Jesus foi o nosso sumo sacerdote. Ele entrou por mim e por você, para que nós tenhamos essa liberdade. Pelas promessas. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de vós. Você acha que o Senhor vai virar as costas para nós? Não. Mas Paulo, ele deixa claro também que é uma mensagem de encorajamento, é uma mensagem que nos leva a querer o crescimento, e é isso que ele estava escrevendo para Colosso, mas é uma mensagem que ele também diz para que nós vivamos de modo digno, de modo que santifique o nome de Deus, e não de um nome que profane o nome de Deus. Tem muitas coisas que às vezes nós profanamos o nome de Deus. Eu não quero constranger ninguém. E nem quero que se manifeste ninguém. Apenas quero que você pense. Há alguma coisa na tua vida que, se viesse aqui à frente, te envergonharia? À frente da igreja? Te envergonharia? Se há, é isto que tem que ser tirado. Tem que ser buscado. Tem que ser extirpado. Tem que ser arrancado. Deus tem uma imagem linda para nós, para mim, para você, mas muitas pessoas ainda têm uma imagem distorcida de si mesmo, porque não foi buscar no alto. Você precisa buscar no alto aquilo que Deus tem para você, em detalhes, com propósitos, com planos. Sabe o que vai acontecer, meu amado? A alegria do Senhor vai se manifestar de uma forma poderosa. Não será alegria humana, mas será uma alegria como fruto do Espírito Santo. Ninguém te tirará essa alegria, porque você está em comunhão. E buscar no alto significa estar em intimidade, ouvindo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Ele tem uma imagem para ti, que assenta perfeitamente para você. É isso que nós temos que entender.
indistintamente, o Senhor tem uma imagem, desde aquele irmão que está lá, olha, o pastor José Francisco, até aquele outro irmão que está à esquerda. Eu me lembro quando eu tinha 13 anos, faz tempo, né, irmãos? 13 anos, meu pai me levava no circo, junto com meus irmãos. E naquela época eu usava o cabelo que usa hoje. Cabelo raspadinho assim, sabe, pastor Marcelo? Bem raspado, franjinha. E eu e o meu irmão, uma bermudinha, suspensório. Nós nos vestíamos iguais. Ele era um pouquinho mais cabeçudo que eu, mas ele era bonitinho também. E iam os dois, de mão dada para o circo. E quando meu pai adquiriu os ingressos com a minha mãe, entrava no circo, eu nem sei se tem isso ainda hoje, mas eu estava de frente com os espelhos. E alguns espelhos me mostravam desse tamanho. Outro espelho ao lado mostrava eu magrelo, feio, horrível. Outro então mostrava eu com uma cabeça enorme. Eram espelhos. E ali a minha imagem ficava totalmente distorcida. Mas, hoje, este é o nosso espelho. Oh, glória. Posso ouvir um glória a Deus? Quando eu bato os olhos aqui, eu não me enxergo. Eu enxergo aquilo que o Senhor quer de mim. Não é mais uma imagem distorcida, mas é a imagem real que Ele tem para mim. E é por isso que nós temos que buscar no alto esta imagem maravilhosa que o Senhor tem para você, tem para mim. Não há nada melhor neste mundo do que viver aquilo que Deus tem para você. Você não tem medo de nada. Você está vendo bombas explodirem. Você está vendo a violência aumentar. Você está vendo que mais e mais rumores de guerra, nações contra nações. Mas você está firme ali, porque você habita no esconderijo do Altíssimo. E quem habita no esconderijo do Altíssimo, descansará. Eu e você não podemos sair fora deste esconderijo. Nós temos que estar ali, bem próximos do Senhor. Porque pode voar seta, bala perdida, seja às 11, seja ao meio-dia, seja que hora for, o anjo do Senhor está ao teu redor. Acampa-se ao teu redor. Viver, amados, com temor. Buscar as coisas do alto é viver com temor, com reverência. Não é ficar correndo, agitado como um menino, de um lado para o outro. Eu passei por essa fase, não tenho vergonha de dizer, mas há muitos anos eu deixei, porque falava, não, mas tem um profeta ali que não sei o que, eu vup para lá. Tem um profeta lá não sei aonde, ele vai vup para lá. E ficava ali, esperando uma palavra, uma profecia. Ao invés de sair cheio, eu saía vazio. E numa dessas vezes, quando eu entrei no carro, o Espírito Santo falou comigo, você não precisa disso. Abra a palavra e eu falarei contigo. Isso é ser menino. Nós não podemos ser mais infantis. Nos tempos que nós estamos vivendo, nós não podemos comer qualquer coisa, queridos. Não é qualquer coisa que tem que entrar aqui. Mas pastor, o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que vir na palavra, entender a palavra.
vir numa escola bíblica dominical, participar dos cultos, estar buscando ao Senhor, ter o seu tempo de devocional, de oração, você vai ver que a tua vida vai mudar. O véu foi rasgado, mas parece que para muitos esse véu ainda há um impedimento para chegar na presença do Senhor. Não é. Às vezes há fortalezas na mente que precisam cair por terra. Onde eu vou quebrar essas fortalezas? Na presença do Senhor. O que é uma fortaleza? Lembra das muralhas de Jericó? Quem lembra aqui das muralhas? Quem estava fora, que era o povo de Deus, não entrava. Por quê? Porque as muralhas tinham 6 metros. A casa de Raabe estava em cima da muralha. 6 metros de largura, como é que o ser humano vai entrar? E quem estava lá dentro não saía, de medo do povo de Deus, que estava avassalando todos os povos. O que precisava acontecer? Uma intervenção divina. Fortaleza normalmente precisa de uma intervenção divina, para quebrar, para cair por terra. E aonde eu vou buscar essa intervenção? No alto. No alto. Entrando no Santo dos Santos, com intrepidez, com liberdade, rasgando o coração, clamando a Deus. O que Jesus ensinou? Mas tu, olha que é pessoal, quando entrares num quarto, fecha a porta, e ora em secreto, e o teu pai, que te vê em secreto, o que acontece? O que acontece? Te recompensará, dará aquilo que você precisa, e tudo que vem dele, vem de forma santa, perfeita, correta, boa, agradável, faz bem, com alegria. Você pode estar vivendo um tempo de sofisma. O que é sofisma? Aquilo que é errado você achar que está certo. Foi o que aconteceu com Eva. Deus falou uma coisa, a serpente falou outra, ela achou que aquilo que a serpente falou era certo, e fez a coisa errada. Como é que eu quebro isso? Como é que eu tiro isso? Pode ser que você esteja vivendo debaixo de uma mentira, de um engano, como Jesus nos advertiu, e o próprio apóstolo Paulo também adverte aqui, dos falsos profetas. Como existe, desculpa irmãos, como existe porcaria hoje, coisas erradas. Por isso louvamos a Deus pela vida desta igreja, que prega a palavra. Se você gosta ou não gosta, a palavra de Deus é pregada, porque nós queremos encorajar você, nós queremos que você entenda, nós queremos que você viva as bênçãos de Deus na sua vida. Então é fazer morrer esta natureza carnal nossa, e pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, para ter firmeza, para ter convicção. Pode vir o que vier no fim dos tempos, eu sou de Jesus, e está escrito que as ovelhas dele, ele não abre mão. Promessa, é viver com temor. Eu dei esse tema, a mensagem, que eu e todos nós devemos honrar a nossa posição em Cristo. Viver com temor do Senhor traz descanso e satisfação. Olha quanta coisa linda, e aqui só está resumido, porque são N versículos que poderiam ser colocados. O temor do Senhor conduz à vida,
Quem o teme pode descansar em paz, livre dos problemas. Nova versão internacional que é a que eu estou lendo. O temor do Senhor traz vitórias. Não inveja os pecadores em seu coração. Teme ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Traz direção. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. Deus não nos chamou para ser felizes, Senhor, irmãos. Deus nos chamou para ser santos. Posso ouvir um amém? Para ser santo. E na santidade está o temor. Aí o temor traz a bem-aventurança. Eu não achei na Bíblia nenhuma passagem que diz que Deus nos faz felizes. Pode ser que eu esteja enganado. Agora Deus quer nos ver santos. O temor do Senhor traz proteção. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provém e vejam como o Senhor é bom, e feliz os que nele se refugiam. E aí é feliz porque é temente a Deus. E a última coisa que eu queria passar para vocês, que nós precisamos viver nesses últimos dias, é a nossa unidade. Pouco se fala na mutualidade, mas nós, a edificação, além dos dons espirituais, nós somos edificados também através do nosso relacionamento, uns para com os outros. Ali, o Espírito Santo traz unidade. Eu, às vezes, arranho a unidade, mas o Espírito Santo, ele traz unidade na igreja, e ele vai fazer isso cada vez mais. Olha só, a melhor classificação que eu já vi foi de um autor de um livro, pastor Lawley, e ele escreve 25 segredos da comunhão entre os irmãos. Olha como ele classifica. Versículos que valorizam o relacionamento. Amem uns aos outros. Aceitem-se uns aos outros, como nós somos. Saúdem-se uns aos outros. Tenham igual cuidado uns pelos outros. Sujeitem-se uns aos outros. Suportem-se uns aos outros. Versículos que protegem o corpo de Cristo. Não tenham inveja uns dos outros. Deixem de julgar uns aos outros. Não se queixem uns dos outros. Não falem mal uns dos outros. Não mordam e devorem uns aos outros. Não provoquem uns aos outros. Confessem seus pecados uns aos outros. Perdoem-se mutuamente. E aí à frente estão todas as referências. Versículos que geram crescimento entre nós. Edifiquem-se uns aos outros. Ensinem uns aos outros. Encorajem-se uns aos outros. Aconselhem uns aos outros. Tudo isso traz crescimento. E é isso que o Espírito Santo vai trazer para os nossos corações. Eu creio que esse será o grande avivamento. Isto, amados, faz o Senhor sorrir, faz Deus se alegrar, porque é comportamento. Eu particularmente acho que mais desagrada ao Senhor é briga entre os irmãos, contenda entre os irmãos,
falatórios entre os irmãos. Isso desagrada a Deus, porque Ele não nos criou para isso, Ele não nos salvou para isso, Ele nos salvou para sermos bênçãos. Versículo que servem uns aos outros, sirvam uns aos outros, levem os fardos uns dos outros, sejam mutuamente hospitaleiros, sejam bondosos uns para com os outros, orem uns pelos outros. Eu particularmente achei perfeita essa classificação. É isso, queridos, que tem que vir do alto. Olha aqui para mim um instante. Tem que vir do alto, para o meu coração e para o seu coração. Mas por obra do Espírito Santo. Para que o Senhor manifeste cada vez mais a glória dEle. Cristo em nós, esperança de glória. E para terminar, abra comigo, por favor, em Hebreus, capítulo 10. Paulo diz também, além de buscar, ele fala, pensai nas coisas do alto. Ou seja, direcionar a nossa mente para as coisas de Cristo. Levar a nossa mente cativa a Cristo. E ele, é claro, não ficar olhando aqui nas coisas da terra, mas voltar os olhos para o senhorio de Jesus Cristo, para aquilo que Ele tem para mim, tem para você. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Se eu não me engano é 19. Portanto, Hebreus 10, 19, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Não tem nada que impede. Se há algum véu, o véu ele encobre a revelação. Se você sente que há algum véu na sua vida, encobrindo a revelação que Deus tem para você, busca no alto. Pense nas coisas do alto. No Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo, que Ele nos abriu por meio do véu. O véu foi rasgado. Não há mais nada que nos separe de Deus. Há apenas um único mediador, que é Jesus Cristo. É através dele que nós vamos buscar as coisas do alto. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé. Coração inteiro, amados, não é coração dividido. O que o Senhor quer é inteireza de coração. Isso também significa integridade de coração. Entrar com inteireza de coração. Não é ficar pensando aqui, ou como Jesus diz, entra no quarto, fecha a porta, deixa as coisas lá para fora. Agora é eu e você, Senhor. É isso que Ele quer. Um coração limpo. Se há pecados, entrar e confessar o pecado. Se há alguma coisa que você tem medo,
Não é para ter, entre e abra o teu coração para o Senhor. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, se a culpa vai ser purificada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança. A Bíblia diz: esperança que se vê não é esperança. Eu espero em Cristo. Eu sinto Cristo. Você sente. A esperança para mim, a esperança para você. E é isto que ele está dizendo, explicando. Nós não podemos perder a esperança. Com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu promessas, Ele é fiel. Diga comigo: o Senhor é fiel. E Ele fará cumprir todas as promessas em minha vida. E consideremos uns aos outros. E consideremos uns aos outros. E consideremos uns aos outros. Não foi isso? É isso que a Bíblia traz. E isso é apenas um resumo. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Agora aqui vem uma advertência. Aliás, o livro de Hebreus tem várias advertências, para nós não sermos preguiçosos, para nós não sermos negligentes, para nós não sermos incrédulos, porque a incredulidade nos afasta do Deus vivo, para não praticarmos o pecado voluntariamente. E aqui o autor diz: não deixemos de congregar. Não deixemos de congregar, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, uns aos outros. A tua palavra, meu irmão, minha irmã, faz bem para mim, e eu quero que a minha palavra faça bem para você, para te encorajar. Eu gosto quando o irmão chega e fala: pastor, Deus me disse isto. Eu recebo, eu julgo a profecia, não julgo o profeta, e vejo se está compatível com a palavra, eu recebo. Encorajar. Quando nós nos buscarmos as coisas do alto e trazermos para cá, isso vai acontecer assim, tremendamente, tranquilamente. Vai levantar um irmão lá da esquerda, vai vir aqui para a direita. Deus me falou isto. Deus está pedindo para orar contigo. Deus vai te curar agora. Sabe por quê? Porque veio do alto, não veio da terra. É isto que Deus está falando. Não deixe de congregar. Congregar, lembra para mim, lembra a palavra agregar. Não deixe de estar agregado, porque se nós não estivermos na igreja nesses últimos tempos, nós vamos ficando fracos, nós vamos ficando cansados. Pessoas cansadas tomam decisões erradas. Olha Saul, que foi lá, Saul não, Esaú, estou confundindo aqui os nomes. Esaú foi lá, caçou, voltou cansado, tomou decisão errada, entregou a primogenitura dele. Eu não posso ficar cansado espiritualmente falando, eu preciso estar bem para tomar decisões boas, corretas, mas para isso eu tenho que estar lá no alto, buscando as coisas do alto, e trazendo aqui para a minha vida, para a vida da igreja, como pastor, para abençoar, para encorajar, para santificar,
para dar ânimo, coragem, de que tudo que está acontecendo, ainda que esteja aumentando, ao invés de você ter medo, você lembre, está chegando a minha redenção, em Cristo Jesus. Não é para ter medo, é para lembrar que Jesus está voltando e vai me levar, porque eu não sou um cidadão desta terra, eu sou um cidadão do alto, eu sou um cidadão do Senhor, e vou habitar com Ele. Não deixe de congregar, meu amado. Se há alguém aqui que está pensando, as coisas não acontecem comigo, eu estou pensando em desistir, eu estou pensando em parar, minha vida não vai para frente, eu quero te dizer que Deus tem um plano maravilhoso, um propósito para você. Não abra mão disso, apenas busque, enfaticamente, com muita ênfase, com muita motivação, com muita empolgação, rasgue o teu coração para o Senhor, e você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida.